Temos connosco em estúdio o Ricardo Jorge Pinto, comentador RDP. Ricardo, muito boa tarde, obrigada pela tua presença. Eu pedia-te que fizesses para já um balanço, ou seja, o que é que temos em termos de candidatos e já candidaturas que foram sendo faladas e nomes que foram sendo falados. Neste momento temos mais especulação do que factos e a verdade é que também ainda não é provavelmente o tempo de as candidaturas avançarem e chegarem até ao fim. Mesmo esta candidatura de Henrique Neto é para já uma pretensão, não sabemos sequer se acabará por ir a votos. É natural, é se calhar até saudável e expectável, tendo em conta que há ainda muita água para correr debaixo das pontes neste cenário político. Desde logo há um evento absolutamente decisivo para aquilo que acabará por ser o desfecho das eleições presidenciais, que são as eleições legislativas, marcadas alguns para final de setembro, início de outubro, e há quem considere, vários comentadores consideram que antes dessas eleições provavelmente qualquer candidatura será prematura. Eu coloco-me do outro lado, daqueles que consideram que eventualmente uma candidatura presidencial antes dessas eleições legislativas pode ajudar os partidos que vão tentar ganhar essas mesmas eleições legislativas, na medida em que me parece que o eleitorado está a olhar para estes dois atos eleitorais de forma mais ou menos integrada, isto é, considerarão que sobretudo os dois principais partidos, PSD e PS, quando concorrerem às eleições legislativas farão já uma espécie de ticket, como os americanos dizem relativamente às candidaturas que têm dois elementos, no caso dos Estados Unidos o Presidente e o Vice-Presidente, aqui o candidato a Primeiro-Ministro e o candidato a Presidente da República. E eventualmente poderá haver alguma vantagem de esses partidos apresentarem os seus apoios aos nomes que entretanto surjam. Mas também é natural que neste momento, quando o Partido Socialista ainda nem sequer tem o seu programa eleitoral apresentado, quando ainda há até algumas dúvidas sobre a forma como António Costa se vai posicionar, quando do outro lado o PSD nem sequer ainda decidiu se vai coligado com o CDS ou não, e essa é uma variável muito importante para depois surgir o apoio dos partidos à direita relativamente a um candidato presidencial, parece-me que, na verdade, esse momento ainda não é o momento certo para as candidaturas, a não ser para as candidaturas que, muito provavelmente, não esperam esses apoios partidários e que avançam por sua conta e risco. É o caso de Henrique Neto, cuja probabilidade de vir a ser apoiado pelo Partido Socialista é praticamente nula. Aliás, António Costa não quis comentar, desde logo é um indicativo. É verdade. Desvalorizou até de uma forma pouco elegante, dizendo que não quer saber sequer desta candidatura, mas isso é entendível. Henrique Neto apoiou António José Seguro, Henrique Neto não tem nenhuma simpatia particular, por exemplo, por José Sócrates, de resto numa entrevista que dá hoje faz críticas muito severas ao ex-primeiro-ministro, que, como sabemos, é uma figura próxima da atual direção do Partido Socialista e, portanto, a probabilidade de ele poder ser apoiado pelo PS, embora ele configure aquilo que é o perfil defendido por António Costa, alguém da área socialista, é muito diminuta. Para além de que Henrique Neto chegou até a ser pensado como secretário de Estado de um governo de Cavaco Silva, um facto que provavelmente já muita gente esqueceu. Cavaco Silva recuou depois à última hora, quando se apercebeu que ele era militante do Partido Socialista, outro ato também pouco normal, mas que acontece, e isto mostra como o Henrique Neto dificilmente estará no radar das intenções dos socialistas para estas eleições presidenciais. O Partido Socialista continua à espera de António Guterres, o nome mais preferido por todos, que, no entanto, tem mostrado muitas reservas para avançar. O nome alternativo poderá ser Jaime Gama, é outra das figuras que parece mais ou menos consensual entre as hostes socialistas. À direita há ainda muitas hipóteses, mas qualquer uma delas neste momento está em compasso de espera. Exatamente, por um lado, à espera daquilo que será o desfecho das negociações PSD-CDS e, por outro lado, também a ver quando é que o adversário principal, o Partido Socialista, avança com alguma intenção de apoio. E que perfil tem Henrique Neto, Ricardo? Henrique Neto é uma figura que, neste momento, se poderia posicionar um pouco por cima dos partidos, isto é, está muito mais próximo do Partido Socialista, mas não tem nenhuma filiação, digamos assim, com esta direção do Partido Socialista, é até crítico em relação a António Costa. Nessa entrevista que eu há pouco mencionei, ele diz que António Costa é ainda uma incógnita, não sabe exatamente o que é que ele valerá, é alguém que não é da direita, mas que, para quem a direita olha para ele com alguma simpatia, ou pelo menos sem grandes antagonismos, e portanto ele poderia fazer aqui uma ponte entre a esquerda e a direita. Agora, o que me parece é que para estas eleições presidenciais, mais uma vez, eu digo mais uma vez porque isto tem acontecido noutros atos de eleições presidenciais, vai haver aqui uma dicotomia entre os candidatos à esquerda e os candidatos à direita, e portanto qualquer candidato que tente fazer essa ponte, muito provavelmente não terá sucesso. Outros méritos que esta candidatura teria é alguém da área
empresarial, alguém que conhece bem a economia nacional e, portanto, numa altura em que a economia é particularmente relevante, ele poderia dar aí um contributo relevante. Tem já ideias para o país, apresentou-as ainda recentemente em documentos que foi divulgando e, por outro lado, tem, digamos assim, o perfil de senador, alguém que tem um passado político relativamente extenso, não chegou agora à política, não se lhe conhece nenhum interesse particular em determinados nichos muito específicos e, portanto, ele teria essa transversalidade ou essa abrangência. Depois tem todas as outras dificuldades, estas dificuldades de dificilmente ser apoiado por um partido e nunca nenhum candidato conseguiu chegar à vitória sem um apoio declarado de algum dos principais partidos e tem também a dificuldade de, neste momento, ser considerado mais um malebre, isto é, alguém que parte antes do tempo, basicamente para permitir que outros candidatos mais fortes, mais à frente, surjam na corrida com maior probabilidade de vencer. E estas candidaturas extrapartidárias, Ricardo, que papel é que podem ter e em que é que são diferentes daquelas que são apoiadas por partidos? Pois, a própria Constituição, isto só para recordar os espectadores, a Constituição não considera a existência de candidaturas partidárias, isto é, elas depois podem, como tu dizes muito bem, apoiadas por partidos, mas elas têm que ser todas individuais. Agora, como tu puseste muito bem a questão, há sempre aquelas que, na verdade, têm um patrocínio de um partido e aquelas que não esperam esse patrocínio de um partido. As que não esperam o patrocínio de um partido têm imediatamente duas dificuldades. Uma é que não têm uma máquina, um aparelho para fazer campanha, e nós sabemos que isso é absolutamente essencial, não só porque as campanhas são muito caras e, portanto, ou aparece um milionário que tenha muito dinheiro para poder dispor, ou então precisará sempre de uma máquina partidária para o ajudar. A segunda dificuldade é que, como eu há pouco dizia, vai haver sempre esta perspectiva eleitoral mais integrada com as legislativas e, portanto, o apoio, o afastamento relativamente a qualquer candidato será sempre em função daquilo que é a simpatia que esse eleitorado tem por um determinado partido e, portanto, até pela proximidade cronológica dos dois atos eleitorais, eu diria que a dificuldade de um candidato sem um apoio partidário será dupla neste caso, pela falta do tal aparelho dos partidos e depois pela conotação que as pessoas vão fazer entre aquilo que é o apoio a um candidato presidencial e um apoio a um partido político. Mas, portanto, não te parece que hoje as pessoas, os eleitores, possa ser possível se identificarem mais com pessoas do que partidos, neste caso? Pois, a tua pergunta é interessante porque, em princípio, a conjuntura seria favorável a esse género de apoio. Isto é, as pessoas estão cansadas dos partidos, têm-no manifestado. Quando há sondagens, as pessoas dizem exatamente que não gostam dos partidos, não estão satisfeitas. As manifestações de protesto contra os partidos têm sido muito frequentes. As suspeições sobre o comportamento dos dirigentes partidários, questões de corrupção, etc., têm vindo a danificar muito a imagem dos partidos. Se olharmos para o cenário europeu, vemos exatamente a mesma coisa, vemos partidos fora do sistema a começarem a emergir aos poucos, com figuras que são muito críticas relativamente a esses mesmos partidos. O caso português, Marinho Pinto, teve um resultado muito significativo nas eleições europeias, exatamente por esse distanciamento relativamente aos partidos, e ele é também um putativo candidato às presidenciais, e, portanto, a conjuntura seria, em princípio, favorável a esses candidatos que se afastam dos partidos. Agora, a verdade é uma, ou alguém surge exatamente com esse perfil de confronto com os partidos e tem a tal capacidade de afirmação numa campanha que vai ser muito longa, como já se percebeu, ou então será imediatamente triturado por essas máquinas partidárias que darão, mais uma vez, uma vantagem inquestionável a quem receber o seu apoio e a quem se integrar naquilo que é a forma de posicionamento dos candidatos juntamente com esses mesmos partidos.